Pessoal, sou Marcelo Braghini, sou advogado trabalhista em Ribeirão Preto, sou professor de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho da UNAERP e professor de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho concursado da Universidade Estadual de Minas Gerais. Tem algumas obras publicadas, um livro de reforma trabalhista em 2017 pela LTR, outro de sinopses, de 2017 da mesma editora, e um recente, um manual de trabalho e processo pela editora JH Mizu. A minha intenção é gravar alguns vídeos, a partir desse nosso isolamento social, para que a gente possa discutir sobre alguns dos aspectos trabalhistas, da regulamentação trabalhista a partir da Covid-19. Então são várias informações e gostaria de sintetizar algumas questões em pequenos vídeos, não para trazer o resultado final, mas para que a gente possa discutir uma série de pontos que, na minha opinião, são interessantes e precisam de ser esclarecidos. Até para que a gente possa utilizar nos nossos grupos de estudo, nós temos um com na UNAERP, participo de outro na USP Ribeirão Preto, então para que a gente possa manter esse diálogo acadêmico, esse diálogo prático, mesmo em condições de isolamento social. Então, eu separei alguns pontos para que nós possamos ter alguns vídeos um pouco mais curtos, E o primeiro ponto, eu acho que é a ideia da questão do acordo judicial. Então, hoje, devido à pandemia, se discute a possibilidade ou não daquelas empresas que já tenham acordos em execução na Justiça do Trabalho, se possam, pelas questões de excepcionalidade do Covid-19, se é possível ter um tempo maior para pagamento desses acordos. Então, acho que é interessante nós tratarmos de alguns pontos. Para que a gente possa falar dessa possibilidade ou não de rever os acordos judiciais em virtude desses fatos imprevisíveis e inevitáveis, que decorrem da calamidade pública do Covid, acho que é um ponto interessante a gente tratar um pouquinho e falar um pouquinho da homologação de transação extrajudicial. Então, ao que nos parece, essa discussão que vem da Lei 13.467/17, que é a reforma trabalhista, ela traz uma perspectiva bem interessante. Então, para que a gente possa ser bem claro e bem direto, a homologação de transação extrajudicial é uma possibilidade criada pela reforma, Lei 13.467, e no 855B da CLT, haveria possibilidade aí de composição de conflito de interesses, não mais apenas pela reclamação trabalhista, mas a possibilidade das partes transigirem, fazerem um acordo extrajudicial, cuja segurança jurídica se daria através desse novo canal em que o juiz homologaria ou não. Eu acho que um grande ponto interessante quando a gente fala nessa possibilidade de transação e se supera um pouquinho daquelas questões da indisponibilidade do direito trabalhista, então se a gente pega por exemplo, uma doutrina bem clássica do Américo Plá Rodrigues, então essa indisponibilidade ela se divide em renunciabilidade do direito, que é prévio, eu não posso renunciar ao direito de ter o direito, a intransacionabilidade, então eu não posso, a partir do fato que gera o direito, ou seja, trabalhei naquela condição que tem um resultado pela norma, eu não poderia transacionar para abrir mão dos meus direitos. Então, acho que uma questão bem interessante é que esse eixo da reforma trabalhista, ele supera parcialmente, há discussões jurisprudenciais, mas a ideia nossa aqui é trazer alguns pontos para que nós possamos discutir realmente esses efeitos a partir da pandemia do Covid-19. E, ao que me parece, eu me socorro quando eu falo em transação, seja na conciliação, que sempre ocorreu já nos processos judiciais, mas toda vez que eu falo nessa questão da transação, eu me socorro no Instituto no Direito Civil. E a transação está no artigo 840, e o 840, em síntese, ele diz o seguinte: a possibilidade da transação das partes quanto a um direito, há alguns requisitos, não é disposição unilateral de vontade, também a possibilidade de concessões recíprocas e, ao mesmo tempo, a possibilidade de se prevenir um litígio. Então, o que me parece é um instituto genuíno lá do direito civil, em que as partes detêm
por autonomia da vontade concedida pela lei, as partes têm, elas, a competência para dizer qual é o objeto. Ok. E aí nós passaríamos daquele ponto. Cumpridos os requisitos da lei, transacionei, assinou 2 advogados lá, os advogados assinaram, foi para o juiz. O juiz tem uma possibilidade, obviamente, né? Então ele estaria ali numa jurisdição voluntária, nessa jurisdição voluntária ele sai um pouquinho daquele aspecto natural que é da jurisdição, né? Então ele não vai apenas dizer o direito, né? Ele não estaria lá naquela função de aplicar o direito ao caso concreto, mas ele estaria um pouquinho numa função um pouco diferente de administrar alguns interesses, né? Interesses jurídicos, que são relevantes. Tá? Então ele passaria a atuar nessa questão da jurisdição voluntária e, obviamente, ele vai conferir segurança jurídica àquela transação. E aí a gente nós podemos pegar, né, de uma forma, por analogia, a súmula 418 do TST. E ele diz o seguinte: o juiz, né, a súmula lá, ela fala a questão de se cabe ou não mandado de segurança, mas ela diz, em síntese, para o nosso objetivo, de que o juiz, né, ele pode ou não homologar, né, a critério dele, há uma discricionariedade do próprio julgador, porque é ele que vai controlar, que vai administrar esse interesse que a lei entendeu a necessidade da participação desse órgão oficial, ele vai dizer se homologa ou não homologa. Perfeito? Então a gente tem essa situação. E aí, ao que me parece, essa discussão ela ganha um relevo muito grande nessa transação de homologação extrajudicial. Se o juiz poderia, dentro daquilo que foi proposto das partes, homologar parcialmente. Então ele cindiria aquela competência das partes de estabelecer as condições. Por que o juiz faria isso? Então, entendendo que há aí o direito de ação, né, um direito constitucional, artigo 5º, 35 da Constituição Federal, eu não poderia conceder nessa transação, por esse direito constitucional, eu não poderia conceder nessa transação o quê? Aquilo que é muito importante para a outra parte, para quem paga, que é o quê? A quitação geral. E nós temos uma série de discussões com relação a se há ou não a possibilidade de quitação geral, súmula 330, 625 e seguintes lá da Comissão de Conciliação Prévia, mas o que é importante é que alguns tribunais, alguns juízes de primeiro grau estavam cindindo e dizendo que essa cláusula não poderia ser, homologava a disposição, né, o conteúdo da negociação, da transação, e ao homologar isso ele deixava de lado o efeito da cláusula. Ok. E aí subiu para o Tribunal Superior do Trabalho, e acho que eu chamo a atenção para essa decisão, né, processo 10.00016-93-2018-52043-1, mas é uma decisão de 25/9/19, eu chamo a atenção para ela porque o relator aqui é o ministro Ives Gandra Martins Filho, né? Então é o ministro, o professor, né? Há uma inclinação, isso ficou muito claro durante a tramitação, o posicionamento dele como presidente do TST durante a tramitação da reforma trabalhista, que tem como um dos eixos, na minha opinião, os eixos principais, realmente essa questão da revalorização, da revitalização, melhor dizendo, do princípio da legalidade. Então acho que isso é muito, 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 muito importante. Então ele é inclinado a isso, e algumas decisões pós-reforma trabalhista, no qual ele é relator, denotam essa ideia. E para o ministro, né, por essa decisão, disse o seguinte: vamos ter que voltar à proposta original. Então a ideia é de que a transação, competência das partes quanto ao seu conteúdo, né, competência das partes, não pode, na homologação, ser cindida. Então a resposta do Poder Judiciário seria homólogo ou não homólogo, né? Mais ou menos seria essa a ideia. Tá? Então a gente pega esse posicionamento. Então aqui ninguém está dando a posição final, mas apenas trazendo algumas questões para o debate. A gente pega essa ideia e traz para o acordo judicial. Então agora a gente estaria discutindo se o juiz, diante da alegação da parte, Covid-19, por fato, um fato imprevisível, né? E se ele poderia alterar, ter tempo alongado para pagar esse acordo ou não. Ao que nos parece, levando em consideração esta posição, ele não poderia fazer isso.
Tá? Não poderia fazer isso porque ele estaria substituindo o interesse a competência das partes para transacionar, e é algo que não poderia ser admitido. Mas chama a atenção de mais um negócio, mais uma questão. Qual o efeito que a CLT dá para esse acordo? Então a gente tem que pensar o seguinte: o efeito que a CLT dá para esse acordo, 831, parágrafo único da CLT, é trânsito em julgado. Então é um acordo que transitou em julgado. Então, ao que me parece, também por esse aspecto, não haveria a possibilidade do juiz, né, a partir desse trânsito em julgado, poder alterar essa decisão. Ok? Algumas discussões, e aqui é essa ideia, trazer as discussões que estão aí sendo, as principais discussões que estão sendo debatidas hoje em dia. A outra discussão é o juiz, por um critério de razoabilidade. O critério de razoabilidade, ele até, a gente não pode deixar de esquecer, não pode esquecer que ele também está ali no CPC, eu não me recordo agora o artigo, né, mas quando a gente fala dos direitos fundamentais, positivado, o CPC vai nessa linha do Código Civil de 2015, o CPC de 2015, vai nessa linha do Código de 2002, e ele fala em razoabilidade lá também. Então, há uma previsão, não me recordo se o artigo 8, alguma coisa assim, não me recordo agora, e haveria essa possibilidade aí de se trabalhar com razoabilidade. Razoabilidade que eu restringiria diante do porte econômico da empresa, para a gente não ter essa possibilidade, e as atividades essenciais, né? Então, o que me parece, atividade essencial, que tem aí uma regulamentação mínima no direito do trabalho no artigo 11 da Lei de Greve 7783 de 89, porque essas, ao meu sentir, aí não foram atingidos pelos atos, né, de fechamento de comércio, essas coisas todas, né? Então, não prejudicaria o negócio em si a ponto de permitir esse novo prazo. Então, acho que uma solução interessante, alguma discussão, é realmente haver uma nova audiência para que, através do Instituto da Inovação, levando as novas condições existentes, né, e também, por outro lado, elemento dessa discussão, dessa tomada de decisão, a evidência dos aspectos, das consequências econômicas, né, das principais medidas de isolamento social. Então, nós teríamos aí uma nova audiência, a possibilidade de se discutir, né, a novação no artigo 360, inciso 1 do Código Civil, né? Aí teria a questão da multa, etc., se é compatível ou não, mas a ideia é que a gente pudesse trabalhar um pouquinho com essa inadimplência de acordo judicial, trazer uma visão que nós temos e poder contribuir aí com o debate. Então, realmente, existem várias particularidades, mas seriam essas que eu gostaria de contribuir para o debate, especialmente para os grupos de trabalho, de estudo que nós participamos, para que esses pesquisadores possam trazer esses argumentos, não como verdades, mas para que possam analisar outros que venham por outros meios diante dessa discussão generalizada que nós temos sobre as questões novas da regulamentação trabalhista. Essas seriam as observações sobre a inadimplência do acordo judicial.